Então, hoje a gente vai estar falando aí Atos capítulo 15. Então, como eu falei, eu vou estar contextualizando, dando início desse Atos, por que a gente vai estar tratando esse tema, enfim, entre a lei e a liberdade, ok? Então, Atos capítulo 15, eu vou pegar logo o iniciozinho, tá? Para poder depois fazer essa contextualização, que vai dizer assim, a partir ali do verso 1, diz assim: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda, e não pequena, discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Então, apenas terminando aqui versículo 1 e 2, como eu até coloquei aí, olha, a treta, né? Então, qual foi a briga? Qual foi a discussão? A gente precisa entender. Aqui a gente, apenas um tom histórico para você entender, aqui foi o que depois, por conta disso, aconteceu o chamado primeiro concílio da igreja. Tá? Concílio, nada mais, brevemente, resumidamente, consiste no quê? Uma reunião ali entre as pessoas, no caso ali entre os apóstolos e presbíteros, depois, mais para frente, existiram outros concílios, onde se dialoga, se conversa debaixo da palavra, para quê? Para se chegar na conclusão do que é o certo. No caso aqui, desse concílio em específico, o que aconteceu? Como começa ali o verso 1, havia alguns judaizantes, e também depois alguns fariseus, e a ideia deles era o seguinte: olha, para você ser salvo, ok, legal, bacana, você pode crer em Jesus, a salvação vem por meio do evangelho de Jesus Cristo, mas você precisa ter as práticas da lei mosaica, da lei de Moisés. Você precisa se circuncidar, você precisa fazer sacrifícios, você precisa cumprir a lei, você precisa guardar o sábado, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece sobre a questão da lei mosaica, de todo aqueles, não apenas os 10 mandamentos, mas todo o restante, né? Então, esses homens começaram a debater, discutir, falando, não, salvação por Jesus, ok, bacana, mas também você precisa disso, porque senão você não está salvo. Essa era a discussão. E Paulo e Barnabé, evidentemente, já entraram com os dois pés. Imagina, né? O Paulo não tinha, pelo menos até onde se conta pela história, não era uma pessoa tão assim como a gente pode chamar, tranquilo, né? Vamos dizer que ele era uma pessoa um pouco mais enervada ali. E lógico, né? Começou ali essa desavença entre eles, até que eles chegaram chegaram a discutir, e não foi uma discussão, como a própria palavra fala aí, não foi uma discussão pequena, não foi nada assim, sentou na mesa e um foi falando, e o outro fala, e um ouvindo. Não, o negócio deve ter sido bem pesado mesmo. E aí eles chegam no seguinte consenso, de que eles precisavam, então, fazer uma reunião com os apóstolos, com os presbíteros. Na época, Pedro foi quem era o cara, vamos dizer assim, era a pessoa mais reconhecida como maior autoridade ali entre todos, por isso que depois, se você continuar lendo, você vai ver que Pedro toma a primeira palavra. E, enfim, eles decidiram fazer essa reunião para exatamente isso, decidir se realmente os judaizantes que diziam que devia se cumprir a lei estavam corretos ou não, tá? Então, a gente chega nisso. Continuando, a partir do verso 5 de Atos, vai ainda dizer assim, ó: insurgiram-se, entretanto, alguns das seitas dos fariseus que haviam crido, ou seja, eles criam em Jesus, tá? Na palavra de Cristo, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Ou seja, além dos judaizantes, os fariseus também vieram, ratificaram e afirmaram que precisava cumprir a lei. E aí o verso 6 conclui assim: então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Então faz-se o chamado primeiro concílio. E aí a gente vai caminhar um pouquinho mais para frente, por isso que eu falei que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre entre a lei e a liberdade, né, o tema entre a lei e a liberdade. Por quê?
Porque ainda nos dias de hoje, na nossa vida, a gente precisa muitas vezes parar para ver essa condição, para ver o que a lei está dizendo e o que a lei de Deus nos diz, que é, como eu digo, a liberdade. O que ela nos mostra, o que ela nos apresenta, como é que a gente deve levar a nossa vida. E existem muitos temas que são bem complexos, alguns aqui que a gente vai colocar com certeza a gente vai apenas passar por cima por conta de tempo, não vai dar para a gente aprofundar, mas é interessante que você reflita sobre cada um desses temas, porque com certeza na reflexão você vai chegar a pontos de entendimento e você vai conseguir descobrir grandes verdades em cima dessas coisas. Por quê? Para mim fechar aqui essa introdução, eu achei interessante, dentro do vídeo, eu passei essa semana um vídeo aí para vocês, daquela nova religião que está vindo lá da China, e naquele vídeo que eu passei, o finalzinho, o pastor falou uma coisa bem interessante. Ele lembra sobre quando começou o adventismo, a ideia do adventismo. E ele usou exatamente esse exemplo para dizer assim, olha, quando começou, se alguém chegasse naquela época e falasse, olha, vai vir uma religião dizendo isso, dizendo aquilo, dizendo que Jesus não completou toda a obra, que ele voltou, ressuscitou e teve que completar novamente e tal, as pessoas da época iam falar, não, isso daí vai virar uma loucura, ninguém vai pegar. Porém, hoje a gente sabe que o adventismo é uma das religiões mais fortes que existem. É uma das religiões mais fortes que existem pelo mundo. E os seus conceitos são conceitos que muitas pessoas aceitam. Então a gente precisa tomar cuidado, porque já existem sim conceitos que não são bíblicos, já vamos até adiantar, conceitos que não são bíblicos, mas que estão sendo tratados como coisas corretas, como coisas boas, como coisas até permissivas de Deus, tá? Então vamos caminhar para frente e aí a gente vai procurar entender rapidinho, nesse pouco tempo que a gente tem, esses três conceitos, que é o quê? Qual é a verdadeira lei da liberdade? Ou seja, o que a palavra nos diz sobre algumas coisas? No concílio dos homens, coloquei assim, né, nessa questão, o que está a favor e o que está contra Deus? Ou seja, o que a lei dos homens anda dizendo e o que é realmente, de fato, com a lei de Deus e o que está já caminhando para fora da lei de Deus. E o terceiro ponto, qual deve ser a nossa atitude cristã como filho? O que a gente deve ter? Como é que a gente deve entender e se relacionar? Tá? E aí, sobre essas questões, a gente vai ver como você entende isso, como trata as leis dos homens sobre o assunto e como trata a lei de Deus tal assunto. Para isso, a gente entrou no estudo de caso com os nossos aí, como eu falei lá, nossos juristas. Você tá de brincadeira, né, Douglas? Você pensou, Natan? O negócio tem que ser creio nisso. O Natan é o mais bonito da foto. Aí, ó. Cara, que absurdo isso. Só. E o Kaká? Só nata da OAB, entendeu? O Kaká, eu só vi ele de terno no casamento mesmo. Com uma calvície galopante. Ô, Carlinhos, fala que você não queria esse terno aqui. Fala que você queria a camisa do Corinthians aqui. Na época que o Kaká ainda tinha Não cabelo, deixa eu usar terno. Tinha cabelo, hein, Kaká? Com certeza. Ô, louco. Aí, ó. Então vamos colocar os nossos advogados na questão. Lembrando, tá? Eu tô colocando os advogados no meio do jogo. Como eu tinha feito lá no grupo, falei, olha, vamos pegar a ajuda dos advogados, mas vamos lembrar que isso vale para qualquer tipo de profissão ou até mesmo a gente poderia tratar vida social, tá? Mas como a gente tem um tempo um pouco curto e dentro do conceito que eu quis trazer aqui desse Atos 15, vamos tratar em cima mais com essas questões dos advogados. Dos três, eu sei que o Marcelo chegou a conversar comigo e falou, olha, eu tenho alguma coisinha que eu gostaria de estar falando, então eu vou começar por ele. Se o Natan tiver algum outro detalhe, o Kaká tiver alguma outra coisa que ele queira ponderar também, aí fica aberto para vocês falarem, tá? Então, vamos lá, Marcelo, começa aí. Bom, gente, primeiramente, boa noite. O que eu fiquei pensando um pouco quando houve essa provocação por parte do Douglas para a gente trazer alguma coisa com embasamento na lei e na questão bíblica, eu comecei a pensar em uma série de temas que são temas polêmicos, assim, e que mexem conosco, né?
Mas, assim, eu ainda, na minha infinita ignorância, de ainda um estudante, eu pensei em trazer um preceito constitucional, que é a questão do nosso Estado, do Brasil ser um país laico, né? Eu, na minha opinião, acredito que isso é um ponto muito positivo, porque, assim, o Estado laico é um Estado que não tem religião nenhuma, entendeu? Então, assim, ele dá liberdade para que cada cidadão tenha a sua liberdade de exercer a sua fé conforme ele compreende como correta, né? E dentro da Constituição, vai estar no artigo 5º, inciso 6º, né, que é inviolável a liberdade da consciência de crença, sendo assegurado o livre exercício do cultos religiosos e garantido, na forma da lei, a proteção aos locais de cultos e suas liturgias, né? Assim, para quem não é muito da área, a Constituição Federal é a nossa lei maior, né? Ela é a nossa carta magna. Nenhuma das leis do Brasil podem ir contra esse ordenamento, né? Mas, assim, fazendo uma ligação com a questão do cristianismo e das leis, por exemplo, a nossa lei, ela permite algo que hoje, em tese, é comum, que é um exemplo, um assunto tanto quanto polêmico, que é a questão do divórcio, né? Então, assim, a Bíblia nos relata, dizendo que há a possibilidade do divórcio só mediante a traição, é uma parte que Cristo fala, né? Salvo engano, Douglas pode me corrigir, caso eu esteja errado, que só quando há traição por conta da dureza dos nossos corações, né? Mas, assim, hoje a igreja cristã protestante, ela tem sido vista como uma igreja legalista nesse sentido, né? A gente, dentro das igrejas, nós vemos isso com uma maior, algo comum, né? Por exemplo, assim, nós temos grandes líderes que tiveram 2, 3, 5 esposas, nós temos cantores, nós temos uma gama de pessoas que são influentes em nosso meio, que passaram por isso. É óbvio que eu não estou aqui com uma vontade de apontar algo em alguém nem nada, eu só trouxe uma temática um pouco assim, que mexe conosco, algo que incomoda um pouco, para a gente analisar assim. Se hoje a igreja analisa isso como algo comum, será que amanhã, nas questões das liberdades sexuais LGBTQI+, a gente vai enxergar como comum também? Será que a gente vai ver isso como, dentro da igreja, como sendo algo que, como a gente relativiza hoje o divórcio? É óbvio que a gente sabe que existem várias particularidades. Eu acredito, na minha humilde opinião também, que, por exemplo, se uma mulher ela é agredida dentro do lar dela, o casamento dela já há uma traição, entendeu? Nesse sentido, eu acredito que não vale a pena a pessoa passar por um risco de vida ou até mesmo violência, traição, porque o amor já morreu. Eu acho que a traição, quando Cristo disse isso, ele já englobou tudo isso, entendeu? Eu já trago para esse sentido. Mais uma vez, dizendo que eu posso estar errado, e o Douglas me corrija, caso eu esteja errado. Mas, assim, eu pensei mais nisso. Poxa, a gente foi colonizado pela Igreja Católica, né? Então, maciçamente, o Estado brasileiro ele é católico. E nós temos uma Constituição que visa a liberdade religiosa. Mas será que nós, diante do nosso privilégio do cristianismo ser uma religião difundida no nosso país, nós respeitamos a liberdade religiosa de quem é espírita ou de quem é de alguma religião de matriz africana ou não, entendeu? Ou também, voltando para essa questão de confronto com as leis de Deus, será que nós, como igreja, não estamos relativizando essa questão do divórcio? Qualquer motivo, hoje nós vemos as pessoas com menos de 1 ano de casamento, por motivos que não são motivos, digamos assim, passíveis de separação, ou seja, por uma questão financeira, ou seja, por um desentendimento, ficou muito banalizado. E eu vejo também que hoje pastores fazem casamento de pessoas que se separaram pelo simples fato de falar, eu sou incompatível com essa pessoa. Entendeu? Acho que muito mais do que eu trazer um preceito ou algo que possa dizer o que eu penso, eu queria levar a nós todos a refletirmos. Será que hoje, na questão do divórcio, que há anos atrás, talvez dentro da igreja evangélica, isso era totalmente pregado ao contrário, e hoje nós levamos de uma maneira, eu falo isso como igreja,
como uma naturalidade, será que daqui 10, 15 anos nós iremos relativizar a questão homossexual, que nós sabemos que é um pecado contra Deus, é um pecado? Será que nós, daqui a alguns anos, vamos falar assim, mas eles se amam, entendeu? É óbvio que eu respeito, eu acho que todo mundo tem que respeitar a liberdade de outro, mas quando uma pessoa está num ambiente da igreja, de mudança de vida, nós temos que colocar diante de Cristo as nossas convicções, entendeu? E ele vai nos moldar conforme a vontade dele, entendeu? Eu acho assim, é o que eu tenho que agregar um pouco, assim, seria para as pessoas pensarem sobre isso. Normatizar o divórcio hoje. Será que amanhã a gente não vai estar normatizando também como igreja algo que hoje nós temos como grave? Entendeu, Douglas? Então esse é um pouquinho do que eu pensei aí. Não sei se ficou tão claro. Ou alguém queira complementar, fique à vontade. Não, ficou claro. Ficou claro. O Natan ou o Kaká quer falar alguma coisa ou passar alguma outra parte? Eu tinha pensado nisso, nesse mesmo assunto, viu, Douglas? E eu concordo com grande parte, ou quase tudo que o Marcelo expôs aí. Eu não sei se a gente pode afirmar claramente que a igreja vem relativizando. Eu creio que a igreja séria, ela não relativiza. Se os membros tomam a atitude de se divorciarem, de não seguirem os mandamentos de Deus, eu entendo que ele fala que há pastores que fazem casamento de pessoas já divorciadas e tal, mas eu ainda vejo um remanescente aí que procura observar os mandamentos, observar aquilo que Jesus deixou registrado. Mas tocando um pouco nesse ponto acerca do divórcio, é muito interessante porque, como o Marcelo falou, a gente veio de uma raiz católica, né? E como o tempo vai mudando a opinião e a direção. Na realidade, é Satanás, é o espírito do anticristo que vai conduzindo as coisas. Porque até 1977, o Natan e o Marcelo vão saber disso, não havia divórcio no Brasil, né? O casamento era indissolúvel. Casou, você estava casado pro resto da vida. O máximo que você teria era algo que se chamava na época de um desquite, que quebrava aquele vínculo de vida em comum, mas não permitia que aqueles que não mais viviam em comum e eram casados contraíssem um novo matrimônio. Que é basicamente aquilo que a Bíblia diz, né? Que ainda que haja um divórcio, nas hipóteses raríssimas, excepcionais que Deus autoriza, permite por causa da dureza do coração do homem, ainda assim, quem está ali divorciado não tem a permissão de casar com outra pessoa. E aquele que casa, por exemplo, com a divorciada comete adultério, diz a palavra. Só que com o passar dos anos, essas coisas foram mudando paulatinamente. Já o divórcio foi instituído em 1977, através de uma lei. Havia uma dificuldade muito grande para ter esse divórcio. Só que hoje, desde 2007, a gente vê a facilidade, o divórcio direto, que antigamente eu tinha que comparecer a um juiz, entrar com um processo, era uma coisa custosa, era uma coisa tormentosa para as pessoas, expunha as pessoas, exigia um certo tempo de vida separada, 1 ano ou 2 anos de fato. Agora não. Desde 2007, por exemplo, nós já temos um divórcio dito direto. Eu caso hoje, amanhã eu vou e posso me divorciar no cartório sem a presença de um juiz, simplesmente por qualquer motivo. Então, é uma questão muito delicada, é uma questão que me veio à mente quando você colocou aquela questão, esse assunto no grupo, de que com o tempo, como a coisa foi mudando e hoje as leis já afrontam diretamente aquilo que Deus instituiu. No começo era diferente, há 30 anos, 40 anos atrás. Nesse período que parece longo, mas é para você mudar um preceito, toda uma estrutura moral, religiosa, relativamente, assim, não é tão longo se a gente for pensar assim, em 40 anos, aquilo que era completamente proibido hoje é completamente liberado. Então, eu creio que eu concordo com muita coisa que o Marcelo falou. Eu vejo muitas igrejas tal, mas ainda penso que há um remanescente aí, uma igreja viva, verdadeira, que procura ainda manter firme os preceitos de Deus.
Tá ótimo, perfeito. Gostaria de falar alguma coisa, Nathan? Ou do tema, ou outro tema? Assim, eu concordo com ambos também, com o Marcelo e com o Kaká, e no pouco tempo que eu refleti sobre esses temas que você expôs, eu consegui chegar em Romanos 13 aqui, que logo no primeiro versículo ele fala: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Mas aí eu cheguei em Atos 5, 5:29, sem prejuízo do que foi falado, escrito antes desse versículo. O que fala aqui? Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Então, pegando a fala do Kaká, eu acho que o problema mesmo é você relativizar tudo, né? Eu acho que aqui é bem claro, apesar do texto de Romanos 13 ser bem taxativo também, bem claro, em Atos também é muito claro que primeiro vem a Deus, depois aos homens. Acho que para mim isso é claro, e também é a questão de você relativizar cada um dos temas, homossexualidade, divórcio, entre outros aí, aborto, um monte de coisa. Eu acho que isso acaba prejudicando e acaba mudando muito a opinião de bastante cristãos aí. Então, eu acho que relativizar é o problema. Eu acho que a gente deve manter a literalidade do texto que Deus nos deu. Acho que é isso, na minha opinião. Legal, perfeito. A gente vê, só para já adiantar, né, como eu tinha dito, assim, são temas que a gente teria diversos temas que a gente poderia tratar, não somente esse, e todos têm, de alguma forma, uma profundidade. Então, mais uma vez aqui, a intenção não era... A gente já sabia que a gente não conseguiria ser tão profundo em cada tema. Mas a ideia também é trazer para a gente poder refletir. Inclusive, eu coloquei aqui, olha, como abordagens interessantes, eu coloquei algumas perguntas para nós, e o divórcio, como vocês estão vendo, estava no meio até. Uma delas, é lícito ao homem advogar a pena de morte? Então, a gente sabe que aqui no nosso país não existe a pena de morte, mas existem outros países, Estados Unidos é com certeza o que vem sempre na primeira mente de você, primeiro pensamento, mas não só ele, outros países também advogam, sim, a favor de pena de morte. Então, ou seja, existem sim situações da lei dos homens, onde o homem instituiu leis, que se a gente for observar a fundo, a gente vai ver que ele está sendo contrário, apesar de que a gente sabe que toda origem, a origem de toda lei humana, essa lei que a gente conhece por lei penal, lei civil e todas as outras leis que possam existir, ela tem como primazia, ela tem como semente, como origem, ela tem a palavra de Deus. Não adianta fugir disso, porque vamos só tratar um conceito rápido. O Código Penal. O Código Penal, se você observar, ele está debaixo da lei de Deus sobre não matar, sobre você não dar falso testemunho, sobre você não roubar o seu próximo. Então, isso tem origem na lei de Deus. O homem não criou uma condição de lei porque ele olhou um dia e falou assim, isso é ruim. Isso, aliás, é um dos pontos que faz com que todo ser humano seja indesculpável diante de Deus, porque essas questões, elas não nasceram ao léu, elas nasceram porque Deus colocou isso debaixo do homem. Mas a gente vem ao longo do tempo, a gente vem vendo que as coisas vão sendo mudadas, que as coisas vão sendo colocadas de formas diferentes. Na questão aí, como eu coloquei, pena de morte. Alguns países já advogam a favor da pena de morte, ou seja, o homem decide se aquela pessoa, se aquele crime é passível da pena de morte ou não. E, mais uma vez, é um assunto que você teria que estudar muito mais profundamente para poder realmente dar um norte muito mais correto. Não basta a gente também aqui só chegar e falar assim, não, tá errado, tá contra a lei de Deus. Eu pelo menos, eu vejo nesse sentido, que é um assunto que você tem que ir muito mais profundo na abordagem, por conta de que existem N situações. Ontem mesmo, a Amanda estava assistindo aí um programa que estava falando sobre um serial killer que matou muitas crianças, matou aproximadamente
30 crianças, não era adulto, não. E ele matava enfim, ele retirava os órgãos sexuais dos meninos, ele matava só menino, porque ele tinha uma certa aversão ao sexo masculino, e, enfim, aí a gente para e fala, poxa vida, será que isso não é passível de pena de morte? Então a gente vê que são assuntos que até a Bíblia assim nos dá uma direção, nos dá um norte, coisas que nós devemos seguir, mas que tem profundidade. A questão do divórcio, a questão de casamento, olha que coisa, né? E a Gabi e o Rafa estão aí, vão casar, então já estão ouvindo. Casamento é eterno. Casamento a gente tem que casar, quando a gente vai casar, o casamento é aquela coisa, o homem deixa pai e mãe, une-se a sua mulher, é uma só carne. O conceito hoje do casamento, por que eu vejo que hoje a gente tem tantas famílias advogando, se divorciando? Porque o conceito de casamento está totalmente distorcido. As pessoas casam por N situações, menos pela correta. A verdade é essa. Na grande maioria dos casos. É aquela questão, começou da primeira encrenca, primeira briga, larga. Começou a dar trabalho, larga. Eu não tenho problema algum em dizer, vocês sabem disso, que o meu primeiro ano, já falei isso no grupo, inclusive, eu e a Amanda, o nosso primeiro ano de casamento foi um ano que, se não fosse Jesus, hoje a gente não estava junto, a gente estaria separado, com certeza. Disso eu não tenho a menor dúvida. Mas foi graças a Deus e graças ao entendimento que a gente tinha de casamento, que a gente lutou, batalhou e continuou junto e continuou firme, né? Mas é um ponto também a se pensar sobre essa questão. Douglas, Oi, pode falar. Não queria te cortar, mas não, fica à vontade. Só trazer um dado em relação pelos motivos pelos quais as pessoas se divorciam, né? Eu vou trazer os 6 primeiros, né? Em primeiro lugar, prioridades e expectativas diferentes causam o divórcio, falta de sexo, falta de diálogo, dificuldade financeira, falta de liberdade e, em sexto lugar, a infidelidade, que é o preceito pelo qual Cristo nos dá uma salvaguarda quanto a isso. Né? Então, aí é que tá, né, Marcelo? Porque olha só, muito obrigado por ter trazido essas informações. A gente vê que existem até opções banais, se a gente for analisar. Algumas opções de divórcio são banais, são coisas assim que você olha e você fala, meu amigo, então para que você casou? Essa questão de incompatibilidade, a questão financeira, realmente a gente sabe que ela é muito problemática, a questão sexual também muitas vezes é problemática, enfim, existem sim situações, mas todas a gente tem que lembrar uma coisa, tá? E agora eu estou trazendo mais, tentando trazer mais para a gente a questão cristã, pensamento cristão, pensamento como filho de Deus. A partir do momento que você olha e diz assim, eu quero ter Jesus como meu Senhor e meu Salvador, então você tem que saber que você precisa seguir. O Marcelo falou sobre a Constituição, a gente sabe disso. A Constituição Federal, ela é a nossa carta magna. Se eu estiver errado na palavra, me corrijam, por favor. Então, ou seja, nada pode estar acima dela. Apenas um exemplo tonto. Se ela falar que é proibido cobrar IPTU e o município começar a cobrar IPTU, está errado, porque a Constituição é que está acima de todas as coisas. Mas, o que acontece? Nós, como cristãos, a gente precisa entender que a gente tem algo acima da Constituição Federal, que é o quê? É a nossa Bíblia, é a palavra de Deus, é a lei, é a nossa lei, é o nosso código de vida, é o nosso código civil de vida. Então, nós precisamos estar sempre lembrando disso. Sobre essa questão de casamento, eu me lembro que eu já vi casos assim, já vivenciei casos assim, de pessoas que usam exatamente esse argumento que o Marcelo falou. Fala assim, mas se tiver uma traição, então eu estou liberado. Ou seja, você vê que, de certa forma, a pessoa procura trabalhar dentro da própria palavra de Deus para dizer o quê? Para dizer assim, então tomara que isso aconteça para que eu possa me separar e ficar livre. Num conceito, claro, existe essa abertura, né? Que, como Jesus mesmo falou, foi por conta da dureza do coração do homem que Deus fez essa abertura para Moisés. Mas a gente precisa entender o seguinte,
O nosso primeiro conceito é que o homem santifica a esposa, o marido santificando a esposa e a esposa santificando o marido. O homem deve observar as necessidades da sua esposa e a esposa deve observar as necessidades do seu marido. Então, na verdade, um pensamento, o nosso tempo aqui já está um pouco acabando, então, para ser bem curto, o nosso pensamento deve sempre ser debaixo do quê? Eu não vou me divorciar, eu vou estar casado até que a morte me separe e eu vou me estabelecer dentro do meu casamento com o sentido do quê? Eu vou fazer feliz. Não é que eu vou buscar felicidade dentro do casamento. Isso que é um outro ponto também errado, né? As pessoas, elas normalmente num casamento, elas buscam a felicidade, elas não buscam fazer feliz, elas buscam ser felizes. E, infelizmente, muitos casamentos acabam dando errado por conta disso. Para não ficar apenas em casamento, para a gente falar que a gente estava falando sobre casamento, a gente poderia pôr para pensar, e cada um pode refletir, sobre ética profissional, cada um debaixo da sua profissão. Qual que deve ser a nossa ética profissional? Como é que nós devemos agir? Porque a gente sabe que existe lá o livro de condutas de regras de ética de toda profissão tem isso. Essa semana a gente teve esse caso aí, ficou muito na mídia, do desembargador, e o que muitos juristas e advogados falaram foi que ele foi contra a ética profissional dele, ele não poderia ter agido naquela situação. Inclusive o ministro também acabou falando um pouco sobre esse tema, mas para todos nós existe uma ética profissional, mas também existe uma ética social, e a gente precisa estar debaixo dessa reflexão para a gente saber qual é a nossa ética profissional. E aí eu trago um pouquinho para o meu lado, né? Eu coloquei um tributarista, mas a gente pode colocar contador também. Como é que a gente tem que trabalhar no tal do jeitinho brasileiro? A gente sabe que, infelizmente, o nosso país, parte tributária específica, impostos, né? Impostos, existe muito o chamado jeitinho brasileiro. Então, a gente vê que a gente poderia aqui ficar mais 40 minutos falando, que a gente teria assunto para debater, mas a gente vê que num concílio particular nosso, a gente tem que colocar muitas coisas a se refletir. Peraí, como é que eu devo ser? Como é que eu devo agir? O que a palavra me diz? Será que eu tenho que cumprir a lei do homem? O Natan trouxe muito bem aí a reflexão não. O conceito de que Romanos 13 diz que a gente tem que estar sujeitando-nos aos homens, mas depois ele lembrou também muito bem que, em primeiro lugar, a gente está sujeitando a Deus. Então, num resumo do frigir dos ovos, é o seguinte: o que a lei dos homens diz e não é contrária à lei de Deus, ok, devemos seguir. Mas o que a lei dos homens diz e a lei de Deus não diz contrário àquilo, então aquilo, infelizmente, para os homens, a gente deve lembrar que a gente, em primeiro lugar, tem que estar agradando ao nosso Senhor, tá? E nos meus últimos 5 minutos aqui que eu tenho com vocês, então eu vou trazer o que está lá em Atos, capítulo ainda 15, no verso 13, que vai dizer assim, ó: depois que eles terminaram, falou Tiago, depois vocês podem ler o capítulo todo de Atos 15, tá? Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus. Esse Simão é Pedro que ele está falando. Primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei. Ele está utilizando aqui o profeta Amós, que eu coloquei aí, Amós 9, que diz assim, é um texto para mim maravilhoso, que diz assim: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade. Eu paro por aqui para os meus últimos 4 minutos com vocês, para dizer o seguinte, sobre toda essa questão do seu concílio particular que você deve ter. A gente teve, ao longo da história, a gente teve 3 tabernáculos. 3. Depois isso para casal é ótimo, mas eu não vou ter tempo aqui de falar. Mas, enfim, 3 tabernáculos. A gente teve o tabernáculo de Moisés, a gente teve o de Davi e a gente teve o de Salomão. Dos 3, o tabernáculo que Deus vai restaurar é o tabernáculo de Davi.
E eu vou tentar agora ser bem breve no meu conceito aqui para vocês entenderem. O tabernáculo de Moisés foi algo, como vocês sabem, que foi Deus que instituiu. Deus. Ele que deu todas as medidas, ele que deu todos os moldes, ele que fez. Os homens só foram lá e bateram o martelo e levantou. Mas foi Deus quem mostrou como deveria ser, Deus que disse como é que deveria ser feito nele, todas as coisas. Ou seja, ali o homem fazia obediência a Deus pelas palavras de Deus. O homem seguia uma regrinha bonitinha, maravilhoso. O tabernáculo de Salomão foi um tabernáculo estonteante. Foi algo maravilhoso. Salomão olhou e falou, olha, eu vou fazer o melhor, do melhor, do melhor, do melhor. E ele assim o fez. Mas, por incrível que pareça, ainda o tabernáculo de Salomão teve algumas questões ali onde se envolveram pessoas que não criam em Deus. Já o tabernáculo de Davi, se você for estudar um pouquinho sobre ele, ler um pouquinho sobre ele, você vai ver que ele foi uma coisa muito simples. Ele foi de todos o mais simples. Ele foi de todos o mais, assim, coitado. Se juntasse os três, ele seria o farrapo ali. Só que tem a grande diferença, é por isso que Deus vai levantar nos últimos tempos o tabernáculo de Davi. No tabernáculo de Davi, havia um coração voltado a agradar a Deus. No tabernáculo de Davi, havia uma pessoa ali, Davi, que tudo o que ele fez porque ele queria agradar a Deus. Porque ele queria fazer com que Deus, como dizer assim, ficasse alegre, ficasse feliz, com prazer. Ou seja, Davi não ficou preocupado em se ele estava seguindo exatamente as regras. Davi não ficou preocupado em dar o melhor para Deus. Claro, tem a passagem que Davi olha e fala, poxa, minha casa é linda, maravilhosa, olha o tabernáculo de Deus. Mas, enfim, a maior importância para Davi foi o quê? A maior importância para Davi foi agradar a Deus. Foi fazer coisas que agradassem a Deus. E é isso que Deus vai fazer na nossa vida quando Ele voltar. É isso que Deus vai fazer com os seus filhos. Ele vai fazer com que a gente faça coisas não por seguir regras. Ah, porque a lei me fala que eu tenho que ser desse jeito. Não é que a gente vai fazer coisas porque eu preciso fazer coisa linda, maravilhosa, perfeita e não sei o que mais e tal. Não. O que Deus vai colocar, essa questão de restaurar o tabernáculo de Davi, é fazer com que nós tenhamos, por vontade própria, a vontade de agradar a Ele. A vontade de fazer aquilo que agrada ao coração de Deus. E é isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos fazer com a nossa ética profissional. É isso que nós precisamos fazer com a nossa dentro da sociedade. É isso que nós precisamos fazer em toda a nossa vida. Coisas que agradem ao Senhor. Observar, em primeiro lugar, a lei de Deus. No nosso concílio particular, quando você fizer o seu concílio, for pensar sobre isso, que você tenha essa vontade, a vontade de agradar a Deus, a vontade de estar debaixo da vontade do Senhor. É isso que nós precisamos, tá? É isso que cai para nós como entendimento. Eu agradeço aqui, eu estou no último minutinho, daqui a pouco a gente já vai finalizar.